Romanos 5, a 11, minha versão Almeida século 21. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, e a aprovação, e a esperança não causa, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua ira. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Hoje eu gostaria de pregar para vocês o Evangelho. Gostaria de pregar para vocês a Boa Nova. E para isso eu pincelei o capítulo 5 do livro de Romanos. Romanos, que foi uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Roma. Uma igreja forte, tão forte que não necessitou de nenhum apóstolo para que fosse plantada. Nem tinha uma liderança formalmente constituída. Ainda era feita de populares, do povo, daqueles que haviam ouvido o evangelho em Jerusalém e decidiram plantar a igreja romana. Por ser uma igreja forte, Paulo decidiu se dirigir a eles, esboçando a respeito do evangelho, da boa nova, do fato de que apesar do homem ter caído em Adão, desobedecido o mandamento de comer do fruto proibido, e assim toda a humanidade caiu junto com Adão e Eva, Cristo nos resgatou de maneira gratuita, verdadeira e definitiva. Cristo é a esperança de todos aqueles que depositam a sua fé nele. E aterrissamos no capítulo de número 5. Aonde Paulo não fala somente a respeito da justificação pela fé, ou seja, ser declarado inocente diante de Deus. Paulo aprofunda, ele mostra como o evangelho ele é relevante para o nosso cotidiano, para a nossa vida diária. Ele faz uma conexão tremenda entre o evangelho e os desafios da vida. No neopentecostalismo, nós somos ensinados que primeiro nós recebemos o evangelho e depois as bênçãos de Deus. E depois a vitória assim denominada. Vitória financeira, vitória na vida amorosa, vitória nisso, vitória naquilo. Bom, o evangelho ele tem uma proposta completamente diferente. Ele mostra que o evangelho é a própria vitória. Ele mostra que o evangelho já é a bateria, a energia que nós precisamos para vencer no dia a dia. Ele faz uma conexão entre o evangelho
e as lutas que você enfrenta todos os dias. Eu acho esse texto maravilhoso e eu queria que a gente fosse para ele. Portanto, advérbio de conclusão. Paulo fala a respeito da queda, da justificação pela fé, ser declarado inocente. O verso de número 1, ele resume o Evangelho, sintetiza o Evangelho. Portanto, conclusão, justificados pela fé, ao sermos declarados inocentes pela fé em Cristo, o que é que nós temos? Temos paz com Deus. Quem é o inimigo do homem caído? Deus. Deus é o inimigo do homem caído. Deus é o inimigo daquele que não tem fé em Cristo. Deus é inimigo daquele que anda em desobediência. Mas agora, justificados pela nossa fé em Cristo, nós temos paz com Deus. Podemos chamar Deus de amigo, podemos chamar Deus de pai, podemos ter um relacionamento afetivo, íntimo, de amizade, de companheirismo com Deus. Esse é o Evangelho. Pastor, o que é salvação? Salvação é ser amigo de Deus. Isso é salvação. O conceito de salvação é ser amigo de Deus. E você acha que Deus vai mandar os seus amigos para o inferno? Deus não abre mão dos seus amigos. De fato, em João capítulo de número 10, Jesus Cristo diz que ninguém pode arrebatar as ovelhas da sua mão. O diabo não pode te arrebatar da mão de Deus. Os teus pecados não podem te arrebatar da mão de Deus. Nem você mesmo pode se tirar das mãos de Deus. Nada nem ninguém, fenômeno algum, pode tirar a paz que nós temos com Deus. É o que o verso de número 1 diz. Sendo declarados inocentes pela nossa fé em Cristo, temos paz com Deus, pacificidade com Deus. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Por intermédio, por meio de quem obtivemos também acesso pela fé. Acesso pela fé. É interessante que John Owen, nos tempos em que ele era professor lá em Harvard, ele ganhou uma casa, porque era professor de Harvard, ganhou uma casa no campus. E aí o empregado levou o Sr. Owen e disse assim: Sr. Owen, tem alguma coisa que não está do seu gosto? Tem alguma coisa que o senhor gostaria que fosse alterada na casa? A gente chama o Jonatas, ele faz aqui uma obra, se for necessário, vai arrumar, vai deixar tudo certinho. Aí John Owen passou pela sala, e passou pelos corredores, e passou pela cozinha, e foi até o seu quarto de estudo. Ele abriu a fechadura, entrou, viu tudo, fechou de novo a porta, abriu a porta novamente, fechou a porta novamente, olhou para o empregado e disse: só tem uma coisa que eu quero que seja alterada aqui. E o que é, Sr. Owen, que o senhor quer que faça? Nós faremos imediatamente. O senhor é uma sumidade, o senhor é uma autoridade, o que é que nós podemos fazer pelo senhor? E ele disse: eu quero que a maçaneta da porta fique na altura de mais ou menos uns 90 centímetros do chão. Eu quero que vocês abaixem a maçaneta da porta. Por que, Sr. Owen? Porque esse daqui é o meu quarto de estudos. E todas as vezes que os meus filhos quiserem ter acesso a mim, eu quero que eles tenham acesso. Não quero que eles fiquem pulando para alcançar a maçaneta da porta. Não, vai ficar acessível para que eles possam entrar, passar e subir no meu colo. Não importa se vão me atrapalhar, não importa se eu estar em um momento de estudos, eu quero que eles tenham acesso a mim. É exatamente isso que Deus faz com os seus filhos. Pela nossa fé em Cristo Jesus, Deus abaixa a maçaneta da porta, para que nós possamos ter sempre acesso a Ele como filhos amados.
E nós jamais o atrapalhamos. A gente não precisa chegar diante de Deus com medo. Senhor, desculpa te atrapalhar de novo com os meus problemas. Senhor, desculpa te falar as mesmas coisas. Senhor, desculpa falar sobre as mesmas ansiedades, preocupações. Não. Deus, Ele deseja. Deus, Ele quer que nós o incomodemos. Deus quer que nós tenhamos pleno acesso a Ele. Foi Ele quem proporcionou isso a nós. Nós temos um acesso a Ele melhor do que os filhos de John Owen. Porque Owen eventualmente tinha que viajar, eventualmente dormia. O nosso Deus não viaja e o nosso Deus não dorme. Ele sempre está ali para nos ouvir. De quem obtivemos também acesso pela fé a essa graça, a esse favor, a esse sacrifício na pessoa do Filho, na qual estamos firmes. Firmes. É âncora. É exemplo náutico. Quando o navio ele joga a âncora no fundo do mar, ele não sai dali. Ele fica demovível, ninguém o move. Aonde está a nossa âncora? Quem é a nossa ancoragem? É Deus. Deus é nossa âncora. Por meio da fé em Cristo Jesus, nós estamos inabaláveis e firmes por conta de Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você confia no Senhor, você é um monte de Sião. Inabalável, idemovível. Temos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, na qual estamos ancorados. E nos gloriamos. Essa é a parte mais importante da mensagem. Sem essa frase final, você não vai entender a mensagem. E nos gloriamos. Temos orgulho na esperança da glória de Deus. Qual é o conceito de esperança segundo a Bíblia? Está na frase final. O conceito de esperança, segundo as Escrituras, é a glória de Deus. É prestar honra a Deus. É adorar a Deus. Exaltar o nome de Deus. Fazer com que Deus seja glorificado, reconhecido, visto. Esse é o objetivo da vida do cristão. Glorificar a Deus com tudo que você é e com tudo que você faz. Deus, ele tem uma coleção de eleitos que depositam a sua esperança em Cristo Jesus. E Deus mostra esses eleitos para a criação. Deus mostra esses eleitos para os demônios. Deus mostra esses eleitos para o diabo e diz: esses são os que me gloriam. Esses são os que depositam a esperança no meu filho. Esses são meus. Que Deus vai levar seguro até o fim. A nossa esperança é glorificar a Deus no nosso dia a dia. É glorificar a Deus no nosso trabalho. A nossa esperança é glorificar a Deus no nosso casamento. A nossa esperança é glorificar a Deus à medida que a gente prega o Evangelho, porque falamos da salvação que existe em Cristo Jesus. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, agora que somos criaturas feitas em Cristo Jesus, deve ser para glorificar o nome de Deus, fazê-lo conhecido, mostrar a obra que Ele está fazendo nas nossas vidas. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança não está em carros, nem em cavalos, nem na situação política do país. Nossa esperança não está em nós mesmos, ou que a nossa saúde melhore, ou que as vaidades desse mundo aconteçam de acordo com aquilo que a gente quer que aconteça. A nossa esperança está em Deus, em glorificá-lo, em fazê-lo conhecido, em mostrar como Ele é majestoso. Essa é a nossa esperança. Esperança que demonstramos especialmente
quando enfrentamos tribulações, quando enfrentamos lutas, quando enfrentamos desafios. Nós vamos decorrer agora uma série de versículos onde Paulo fala a respeito de desafios, onde Paulo fala a respeito de lutas. E a gente faz a seguinte pergunta: pastor, qual é o conceito de luta aqui na igreja romana? O que é que eles estavam passando? Porque perseguição estatal eles não estavam. Nesse momento, não. Nesse momento, o imperador romano ainda não estava perseguindo, não estava matando, ainda não estava torturando cristãos. Nesse livro, não. Havia uma perseguição judaica. Havia uma perseguição pelos membros do Sinédrio, ainda muito tímida, perto do irrelevante. Mas estatal ainda não tinha. Então, que tipo de luta a igreja de Roma estava enfrentando? A gente pode pensar que são todas as lutas do cotidiano. Doença, perseguição em suas devidas proporções, aflições na carne, fome. Nós podemos imaginar que Paulo está abarcando todo e qualquer tipo de tribulação. E ele mostra como o evangelho se relaciona com as tribulações, com as tuas tribulações. E as tuas eu conheço bem. Crises de ansiedade, preocupação, medos, receios, saúde, problemas no matrimônio, questões mal resolvidas consigo mesmo, problemas com os filhos, problema com os pais, problemas de toda sorte. As suas eu conheço bem, eu quero que você relacione. Porque Paulo também está escrevendo para você. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas lutas cotidianas, nas aflições, naquilo que nós podemos chamar de tentações. Tentações. Geralmente, quando a Bíblia se refere ao termo tentação, ela não está falando exatamente de uma situação que te leva a pecar por si mesma. Geralmente não é isso. Pode ser isso, mas geralmente não é. Tentação na Escritura é uma luta, é uma agonia, é uma aflição que te leva a desconfiar do teu Deus, que leva a tua fé a diminuir e que pode levar você ao pecado. Será que você já não ouviu muitos crentes usarem a desculpa: puxa vida, eu estava em uma grande tribulação e eu acabei pecando. Eu não estava no melhor momento da minha vida e acabei pecando. Não que essa desculpa é legítima, não que ela serve, mas é o que muitos dizem. Mas Paulo diz: se gloriem nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Qual é o fruto que a tentação produz? Qual é o fruto que a tribulação produz? Perseverança. Continuar confiando em Deus. Continuar fazendo de Deus o seu amigo. O verso de número 1 diz que justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Portanto, tribulação alguma, desafio algum, tempestade alguma pode fazer com que eu deixe de ter paz com Deus, deixe de chamar Deus de amigo. É o que diz aqui. Persevere. Está doendo em você, está batendo em você, eu quero que você persevere, continue confiando em Deus. Eu escrevi uma frase essa semana, e a frase que eu escrevi foi: Senhor, eu quero passar a tentação com você e não contra você. Existem duas formas de passar pela tribulação. A primeira é sem perseverança, caído, sem Deus, contra Deus, porque cada vez que você peca, você está mostrando que não ama tanto assim a Deus, que ama mais o seu pecado do que a Deus. Essa é a primeira forma de se passar a tribulação.
A segunda é passar com Deus, confiando em Deus, chamando Ele de amigo, amando a Deus, tendo paz com Deus. Isso é perseverança. Todos nós que somos cristãos, deveríamos desejar em nosso íntimo passar a tribulação com Deus e não contra Deus. E o que a perseverança gera? Aprovação. Deus só aprova quem Ele aprova, meus irmãos. Essa luta não é para diminuir sua fé. Essa luta não é para apagar o seu amor para com Deus. Essa luta não é para fazer diminuir o Santo Espírito que habita em você. Essa luta é para que você persevere e seja aprovado. As tentações não são boas. As tentações são perversas, são terríveis. Em contrapartida, eu me dirijo a você essa manhã e te digo que não tem nada mais gostoso, não tem nada mais delicioso do que você passar por uma aflição na sua carne e saber que você está sendo aprovado por Deus. Saber que você está sendo aprovado por Deus. A nossa tribulação nos faz sentir como verdadeiramente somos, vistos por Deus, contemplados por Deus. Deus está vendo que nós estamos perseverando santos, imaculados, no meio do olho do furacão chamado tribulação. Nas orações nós podemos dizer isso a Deus: Senhor, essa tribulação é terrível, eu estou sentindo dos meus ossos, a minha cama é a minha tribulação, mas Senhor, eu sei que eu estou sendo aprovado por Ti. Eu sei que o Senhor está me confirmando, eu sei que o Senhor está me notando, eu sei que o Senhor está me levando, e não tem nada mais gostoso do que a gente se sentir aprovado por Deus. Aprovado por Deus. E o que a aprovação nos traz? Esperança. São 4 elementos que andam juntos, meus irmãos. Quem persevera é aprovado. E quem é aprovado por Deus tem esperança. E qual é a nossa esperança? Qual é o conceito de esperança? Glorificar a Deus. Eu sei que nas minhas tribulações, eu sei que nas minhas aflições, eu estou glorificando a Deus. Isso é muito gostoso de se falar em oração. Isso é muito gostoso de conversar em oração com Deus. Senhor, eu espero que no mínimo essa minha grande aflição esteja Te glorificando. A minha esperança é que no meio desse turbilhão que está a minha vida, o Seu nome se faça conhecido, o Senhor receba glória. A minha esperança é que o Teu nome seja visto. A minha esperança é que a minha existência mostre a transcendência que Tu és, mostre a infinitude, a grandeza, a majestade que Tu tens sobre tudo e sobre todos. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. A nossa esperança não é que as coisas melhorem. A nossa esperança não é que de repente eu fique bem de saúde. A nossa esperança não é que a tribulação deixe de ser tribulação. Não. A nossa esperança é algo muito maior, mais transcendente, mais magnífico, magnânimo, muito maior do que a gente jamais sonhou. A nossa esperança é glorificar o nome do Senhor. Não importa se eu vou morrer amanhã. Não importa se eu enfrente a pior das tribulações. Não importa se o Estado comece a me perseguir, ele vem e me enforque. A minha esperança não está nas circunstâncias. Se elas estão ao meu favor ou se elas estão contra mim. A minha esperança é que na minha pequenez, na minha finitude, eu possa glorificar o nome do Senhor. E que eu chegue pelos portões do céu
e diga: Senhor, antes de mais nada, eu espero que o Senhor tenha sido glorificado na minha vida. Eu tenho um amigo que está com um grave problema de saúde. E ficar perto dele é totalmente constrangedor. Constrangedor. Porque ele diz o seguinte: minha situação é grave, mas eu sei que eu sou salvo. A minha situação é grave, mas eu sei que eu vou estar com Deus. Uma hora ou outra eu vou estar com Deus. E eu continuo pregando o evangelho, fazendo culto no lar. Eu continuo firme e forte. É constrangedor estar perto de alguém que entendeu qual é a sua verdadeira esperança. É constrangedor estar perto de alguém que circunstância alguma pode derrotar. É constrangedor estar perto de alguém que entendeu o evangelho, que tem paz com Deus, que o busca a fim de glorificá-lo em tudo. É constrangedor, meus irmãos. É constrangedor. Mas essa é a razão da nossa vida. É a razão da nossa vida. Eu não sei o que pode acontecer com você. Eu tenho tido uma visão, nesses últimos tempos, muito negativa da vida. Muito negativa a respeito das tribulações, das lutas que nós passamos. Deus tem me levado a observar isso e a dizer: nossa, o quanto que isso é difícil. Mas que no meio das tribulações, no meio das adversidades, você possa glorificar a Deus com a sua existência. É isso que me traz esperança. É isso que me traz esperança. Às vezes você está no meio de uma crise financeira e você liga a televisão, como eu já liguei, e aí você vê o pastor falando: olha, faz uma oferta de R$500 que a tua vida vai mudar. Tenha esperança. Faz um voto aqui na minha igreja que a tua circunstância vai mudar. Ele está te dando uma esperança. Não está te dando esperança? Tá, eu acho que está. Uma esperança mentirosa. Uma esperança que não faz viver. Uma esperança pífia, que a Bíblia não promete, mas está tentando te vender esperança. Eu prefiro ser consolado pela verdade do que pela mentira, meus irmãos. Eu prefiro olhar para a minha vida, para as minhas atitudes, para tudo que eu posso enfrentar e dizer: eu vou correr a jornada, eu vou perseverar, e a minha esperança é fazer com que o nome de Deus seja glorificado, do que colocar a minha esperança em qualquer outra coisa que não faz viver. Deus é glorificado quando você aprende a controlar suas emoções na tribulação. Deus é glorificado quando você aprende a controlar suas ansiedades. Deus é glorificado quando você aprende a colocar as tuas preocupações no altar do Senhor. Deus é glorificado quando você fica idemovível, quando a sua âncora está na presença do Senhor, em nada mais. As pessoas olham para você e veem alguém que está passando densas lutas, mas com uma confiança inabalável no Senhor. Isso glorifica o nome do Senhor. Isso mostra quem Ele é. Isso mostra que Ele nos move, que Ele nos direciona, que a nossa esperança está em glorificar o nome dEle em nada mais. Quando a gente entende isso, a gente encara as lutas da vida como se não fossem nada. Gigantes se transformam em anões da noite para o dia, quando a gente aprende a encarar as lutas como se deve. Eu vou te dizer algo terrível. Eu não fico triste quando você passa por aflição. Não fico. Eu não fico triste quando você passa por luta. Não fico. Eu fico triste quando você não luta como se deve. Eu fico triste quando você não passa por aflição como se deve. Meu problema é a forma com que a gente encara os problemas, não o problema em si. Nós não estamos em uma igreja onde Deus vai te dar vitória na tua vida espiritual, vitória na sua vida financeira, vitória nisso, vitória naquilo, não. Nós estamos em uma igreja que vai ensinar você a lutar, que vai ensinar você quais são as armas corretas, que vai ensinar você o que você tem que aprender, a buscar sentido e esperança em glorificar o nome do Senhor.
Esse é o alvo da nossa vida, meus irmãos. Esse é o alvo da nossa vida. E a esperança, verso 5, glorificar a Deus, que nós já vimos que essas esperanças, que esses conceitos, eles são sinônimos. Esperança significa glorificar a Deus, e glorificar a Deus é esperança. Essa esperança não causa decepção. Não causa. Às vezes a gente pede para Deus mudar as nossas circunstâncias, Deus vai lá e muda as circunstâncias. Faz o vento soprar em nosso favor. Mas passa 2, 3 dias, as circunstâncias mudam de novo. E os ventos ficam contra nós. As circunstâncias do mundo mudam. Os teus sentimentos mudam. Nesse mundo a gente se frustra, tem aflição. Mas o verso de número 5 é uma promessa. Ele diz que se a sua esperança, se o seu pensamento for glorificar a Deus no meio da sua aflição, da sua tribulação, da sua luta, se essa for a tua esperança, você não ficará decepcionado. Você não se decepcionará jamais. Porque o alvo da tua vida, o objetivo da tua vida, o sentido da tua vida está para muito além do que você podia imaginar. Está para glorificar o nome de um Deus todo-poderoso, amoroso, gracioso, que nos salvou com tanto carinho. Por isso que a gente não fica decepcionado. Coloca na tua geladeira, coloca no teu coração, Senhor, a minha esperança é te glorificar. Minha esperança não é que as circunstâncias mudem, a minha esperança não é que tudo melhore, a minha esperança não é que esse corpo fique cada dia mais saudável, porque a gente sabe que não vai acontecer. A minha esperança é aquela que não me decepciona nem me desaponta jamais. Glorificar o teu santo nome. Por que ela não decepciona? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós conhecemos o amor de Deus, nós conhecemos a paciência de Deus, nós conhecemos a graça de Deus que nos foi entregue sem medida na pessoa de Jesus. Glorificar o nome desse Deus é um prazer, glorificar o nome desse Deus é um gozo, glorificar o nome desse Deus é uma alegria, é uma satisfação, é a minha felicidade. Como ficaria eu frustrado com isso? Jamais ficarei frustrado por Deus usar a minha vida como Ele quer, para trazer glória ao seu santo nome. Isso não me frustrará, nem me decepcionará jamais, porque eu conheço com quanto amor eu fui alcançado. Faz sentido, igreja? É a nossa vida resumida, transpassada, encruzilhada pelo Evangelho. Foi para isso que você veio aqui essa manhã. Para você ver que as tuas tribulações cruzam o Evangelho. Que a resposta para a nossa dor é o Evangelho. Que o significado da nossa existência é fazer o nome de Deus conhecido. Pelo Espírito Santo que nos consola, nos protege, nos faz perseverar sem mácula. Como é gostoso passar por grande tribulação, confiando em Deus. Não tem graça nenhuma passar pela tentação e cair, não tem graça nenhuma. A graça não está em passar pela tentação e cair. A graça está em passar pela tentação e permanecer firme. E permanecer inemovível, e permanecer inabalável. Ainda quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Cristo morreu por nós, por gente ímpia, por gente pecadora, por gente que não presta. Esse é o tamanho do amor de Deus. O amor de Deus não se mede no fato de que Deus viu algo bom em mim, até porque Ele não viu nada de bom e decidiu me fazer um favor, não. O favor de Deus por mim, o amor de Deus por mim se repousa no fato de que eu era pecador, eu era ímpio, eu era inimigo de Deus.
e Ele entregou o seu Filho por mim. Quando eu dei todos os motivos para Ele não me amar, nenhum desses motivos foi suficiente para Ele deixar de me amar, para Ele deixar de me trazer para perto. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até pode morrer por quem faz o bem. É difícil, mas alguém até podia se colocar em sacrifício no lugar de alguém bom, no lugar de alguém justo. Vale a pena. Mas pecadores como nós, irmãos, gente que já negou a Deus de tudo que é jeito, Cristo morreu por nós nessa condição de pecador, inútil, ineficiente, incapaz, depravado. Cristo morreu por nós nessa condição. Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores, quando não prestávamos, quando andávamos em trevas, quando o pecado era nosso nome e sobrenome, quando demos todos os motivos para Ele nos negar, e seria justo ao fazê-lo. Cristo morreu por nós nessa condição, provando o seu amor conosco. Cristo coloca isso em uma ilustração. Há um fariseu e uma prostituta na casa. A prostituta chega, coloca perfume nos pés de Jesus e ela seca com os próprios cabelos. O fariseu olha e diz assim: se o senhor soubesse quem é essa mulher, jamais deixaria que ela secasse os vossos pés com os cabelos. Que é isso? Que absurdo! E a prostituta em prantos. E a prostituta sabendo que não merecia estar nos pés do Salvador. E o fariseu todo cheio de razão. Cristo conta uma parábola. Havia 2 homens. Um foi perdoado de uma dívida pequena. E o outro foi perdoado de uma dívida bilionária. Quem mais vai agradecer aquele que perdoou? Aquele a quem foi pouco perdoado ou aquele a quem muito perdoou? E o fariseu disse: aquele a quem muito perdoou. E Jesus Cristo respondeu: aquele que mais recebe perdão, mais ama, mais demonstra amor, mais demonstra afeto, mais sacrifica, mais vive para aquele quem perdoou. Por que às vezes a gente insiste em não viver para Deus? Por que a gente às vezes insiste em cair nos mesmos pecados? Porque às vezes a nossa vida espiritual ela é fraca. Porque a gente ainda não entendeu o quanto que Deus nos perdoou na cruz do Calvário. Quando a gente entender o quanto que nós fomos perdoados, a tonelada de amor que está ali naquele madeiro, a gente vai passar a viver com mais contentamento na vida. A gente vai glorificar a Deus na nossa existência. Os problemas não vão ser nada perto da graça que a gente recebeu em Deus, e nós teremos motivos de sobra para amá-lo de volta. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais, porque não somos mais pecadores, muito mais, porque Ele nos trouxe do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, muito mais, porque nós fomos muito perdoados, seremos por Ele salvos da ira. Não existe ira para nós, não existe juízo para nós, não existe julgamento para nós, apenas um Deus acessível e amoroso que nos acolhe. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, realiançados com Deus. Nós éramos inimigos, não prestávamos, andávamos em trevas, mas agora Ele nos reconciliou, trouxe uma aliança de volta, fez um pacto conosco. Agora reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, olha o superlativo, 2 vezes as palavras muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos da
seremos salvos pela sua vida. A vida de Cristo nos trouxe livramento da sua ira. Esse é o fato, meus irmãos. Esse é o fato. Nós temos motivos de sobra para confiar em Deus e no seu santo evangelho. Nós temos motivos de sobra para confiar no seu santo amor. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Cristo, Ele é a nossa esperança. Glorificar a Deus é a nossa esperança. Cristo nos reconciliou. Nós recebemos uma tonelada de amor e de perdão. Não temos motivos de sobra para viver para Ele, para passar pelas tentações da vida perseverantes, quietos, confiantes em Deus. O Evangelho, meus irmãos, transpassa, ele cruza as nossas vidas. Esse é o sentido da vida, glorificar a Deus. Eu espero que aqui no capítulo de número 5, munido pela verdadeira esperança, que é glorificar a Deus na sua vida, motivado pelo amor sem medida de Cristo, na cruz do Calvário, entendendo o verdadeiro peso da sua reconciliação, o verdadeiro peso da sua aliança, você seja perseverante nas lutas e receba a vitória espiritual. A Bíblia não promete mudar as tuas circunstâncias, a Bíblia não promete vitórias nesta vida, mas ela promete sim vitórias espirituais, e delas nós devemos tomar posse. Fique de pé, eu quero orar com você.